Pessoal, voltando para fazer mais um exercício aqui sobre limites. Ok? Então, eu vou dar continuidade aqui a esse exercício que já está postado aqui, né? Embora tenha sido solicitado mais sobre esse aqui, eu faço na sequência, tá? Eu já colei aqui, ó, um exercício lá da lista. Então, eu vou fazer esse aqui primeiro e depois a gente faz aquele outro, tá bom? Bom, vamos ver aqui a nossa função. Então, agora é um limite com x tendendo a menos infinito, beleza? Vamos primeiro fazer o estudo numérico disso aqui por meio lá das nossas planilhas do Google. Deixa eu mudar para lá. Tá aí a planilha do Google. Tá, eu já coloquei aqui, tá, a variação de x. Tá? Então, x tendendo a menos infinito. Né? Começa com menos 1, vou até menos 10 milhões, se eu não me engano, aqui. Menos 10 milhões, que já é um número relativamente grande. Aqui está a minha funçãozinha, que eu devo ter aqui como referência, ok? Só lembrando, essa função que eu coloco aqui é só como referência, tá bom? Então vamos agora implementar aqui o valor da função, calcular o valor dela. Então a função é, bom, abre parênteses, fecha parênteses, barra de divisão, fecha parênteses, né? Que é uma função racional, né? Então vamos ver. Duas vezes o valor de x mais 5 vezes o valor de x, tudo isso sobre aqui, aqui, menos 1 vezes o valor de x elevado ao quadrado mais x mais x mais x mais 4 mais x mais 4. É isso, né? Vamos ver. Aqui, autocompletar. Opa, fiz alguma coisa errada. 2 vezes x aqui é ao quadrado. Esqueci ali, ao quadrado. Assim. Completar. Ok. Então nós temos o seguinte, né? Na medida em que x vai decrescendo arbitrariamente para valores para menos infinito, o valor da minha função deve ir para menos 2. Né? Está estabilizando, né? Ela começa menos meio, menos 1,4, menos 1,9, 99, menos 1, não. Quando chega aqui, ó, isso aqui a gente já pode considerar que está muito próximo de menos 2, né? Vamos ver só no GeoGebra se isso realmente vai, é, se eu tenho aí uma convergência da minha função para esse valor, tá? Vamos ver aqui no GeoGebra, ver se mudou para cá, mudou para o GeoGebra, mudou. Então vamos ver se eu consigo fazer esse gráfico aqui. Então, ó, f de x igual, parênteses, fecha parênteses, barra de divisão, pronto. Aqui. Então ali em cima eu tenho 2x ao quadrado mais 5x, é isso? Deixa eu ver. 2x ao quadrado mais 5x menos x ao quadrado. Eita, por que eu saí? Deixa eu voltar aqui. Não posso clicar aqui, não. Some. F de x igual. Aí. Então aqui em cima eu tenho 2 vezes x ao quadrado mais 5 vezes x. E embaixo eu tenho menos x ao quadrado mais x mais 4. Parece que é isso, né? Ok. Acho que é isso aqui. Deixa eu só confirmar. Menos x ao quadrado mais x mais 4, 2x ao quadrado mais 5x. É isso mesmo. Bom, então, ó, dá para ver aqui o seguinte. Ó, quando essa minha função, ela tende para valores negativos, ó, dá para ver aqui, ó, vou dar um zoom aqui. Eu não vou conseguir chegar nos 10 milhões, né? Porque dá para ver que
a visualização vai ficando prejudicada, né? Mas dá para ver que eu vou começar a estabilizar próximo de 2 a partir de um certo ponto, né? Então, pelo menos deixa eu puxar para cá, próximo da origem. Ok? Deixa eu colocar a reta y igual a menos 2 aqui, e a gente vai ver que ela vai convergir para esse valor, né? Y igual a menos 2, ó. Então dá para ver que a reta de referência, certo? Para o y igual ao valor de menos 2, aí dá para ver que realmente a minha função ó, ela vai se aproximando cada vez mais. Nunca vai ser 2. Tá? Ela está tendendo a 2. Né? Se eu der o zoom aqui o suficiente, por mais que ela tenda a se aproximar dessa reta, ela nunca vai ser igual a 2, mas ela está tendendo a menos 2. Tá? Então, graficamente, numericamente, graficamente, a gente já viu que esse limite aí está convergindo para menos 2. Agora vamos ver algebricamente, fazendo as contas, né? Então vamos fazer as contas. Bom, aqui é uma técnica, né, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a trabalhar, certo? Porque nesse caso, quando eu estudo esse tipo de limite aqui, eu vou sempre levar em consideração, quando x tendendo a menos infinito, x tendendo a mais infinito, a gente sempre vai levar em consideração que nós estamos procurando chegar em alguma. Deixa eu colocar o meu lapisinho aqui. Nós estamos sempre querendo levar em consideração que eu vou, em algum momento, utilizar este limite aqui, ó, limite de x tendendo a mais ou menos infinito, tanto faz, tá bom? De alguma coisa, tá? Alguma coisa que seja uma constante, tá? Eu posso utilizar o exemplo de 1, mas pode ser qualquer constante aqui, tá? Qualquer coisa constante ou que tenda a uma constante, e isso aqui vai ser zero. Tá? Pode ser alguma coisa sobre x, alguma coisa sobre x ao quadrado, constante ou tendendo a constante. Aqui eu estou utilizando 1, mas poderia ser 2, 3, 4, 5, 1 milhão, 2 bilhões, não importa. Tá? Se ficar constante aqui em algum momento e esse aqui continuar variando, esse limite vai para zero. Okay? Então, esse é o limite fundamental que a gente sempre vai procurar utilizar. Então, mas como é que a gente vai utilizar isso nessa expressão aqui? Bom, nós vamos olhar sempre para aquele fator, tá, que está afetado por uma potência, tá, de maior grau, nesse caso x ao quadrado. Nos dois casos eu vou ter x ao quadrado no numerador e no denominador, e nós vamos fatorar o x ao quadrado. Ah, mas professor, eu só tenho um x ao quadrado, aqui eu não tenho x ao quadrado. Aí vamos lembrar lá da aula que a gente fez isso aqui, ó. Ó, isso aqui que a gente fez. Né? Ou seja, quando eu tenho, imagine que o x ao quadrado ali seja um número qualquer. 2 vezes 3 ao quadrado mais 5 vezes 3. E eu quero fatorar o 3 ao quadrado. Então eu fatoro o 3 ao quadrado. Quem que multiplica o 2? Quem que vai multiplicar 3 ao quadrado para poder ter 2 vezes 3 ao quadrado? É o 2, né? Ó, quando eu faço a distributiva aqui, eu consigo voltar para essa expressão, tá? Quando eu faço a distributiva, eu consigo voltar para a expressão ali de cima. E como eu coloquei 3 ao quadrado em evidência, né, eu fatorei o 3 ao quadrado, para o caso onde eu tenho só 5 vezes 3, né, quando eu fatoro o 3 ao quadrado, para poder voltar para o 5 vezes 3, eu tenho que ter 5 sobre 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado vezes 5 sobre 3, isso aqui é 5 vezes 3. Ok? Então, essa é uma técnica daí para você poder fatorar algo, né, que ou está ou não está presente ali. Você tem que conseguir dominar essa técnica para poder calcular esse limite. Isso vai ser aplicado tanto no numerador quanto no denominador. Tá? Então, vamos ver o que acontece aqui. Tá? Para o caso do numerador, 2x ao quadrado mais 5x. Eu quero fatorar o x ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado vezes alguma coisa mais outra coisa. Bom, quem que multiplica o x ao quadrado para ter 2x ao quadrado? É o 2. Né? Por quê? Porque x ao quadrado vezes 2 dá 2x ao quadrado. E quem que vai multiplicar o x ao quadrado para eu poder obter 5x?
vamos lembrar aqui do exemplo, né? Quando eu faço 3 ao quadrado vezes 5 sobre 3, eu obtenho 5 vezes 3. Então, nesse caso aqui, para obter o 5x, quando eu multiplico x ao quadrado, eu vou ter que precisar de... Deixa eu dar um... Eu vou precisar de 5 sobre x, certo? Por quê? Porque x ao quadrado vezes 5x vai me dar o quê? 5 sobre x vai me dar 5x. Okay? Muito bem, agora aplicando isso para o denominador. Então, de novo, eu tenho menos x ao quadrado mais x mais 4. E eu quero fatorar o x ao quadrado. Vamos fatorar o x ao quadrado, eu vou ter alguma coisa, mais outra coisa, mais outra coisa. Né? Bom, quem que eu multiplico por x ao quadrado para obter menos x ao quadrado? É o menos 1. Menos 1. Quem que eu multiplico por x ao quadrado para obter x? É o 1 sobre x. Quem que eu multiplico por 4 para obter... quem que eu multiplico por x ao quadrado para obter 4? É o 4 sobre x ao quadrado. Estão pegando o esquema? Certo? Então, um grande desafio, né, é sempre você perceber o padrão com o qual as coisas acontecem. Tá? Então, esse exemplo aqui, né, e os outros exemplos que eu acabei dando em sala de aula, eles servem justamente para a gente criar uma percepção acerca do padrão com o qual nós estamos trabalhando, com o qual as operações com as quais nós trabalhamos para obter um certo resultado, certo? Então, quando eu faço, por exemplo, 4 vezes 2 mais 3, eu quero fatorar o 4 dessa expressão toda, ok? Então, eu tenho toda essa expressão e eu quero fatorar o 4. Como que será feito? Eu vou colocar 4 vezes alguma coisa mais outra coisa. Quem que multiplica o 4 para obter 4 vezes 2? Bom, aqui fica claro, né? O fator vai ser 2. E quem que eu multiplico o 4 para obter 3? Quem que será o número que multiplicado por 4 me dá 3? Vai ser o 3 sobre 4. Ok? Então, diz o seguinte, né? A inteligência artificial, né, ela está sendo construída, né, sobre vários algoritmos, né? E esses algoritmos, eles são ditos inteligentes na medida, não em que eles conseguem resolver um determinado problema. Tá? Se eles resolvem um determinado problema, um problema específico, eles não são considerados inteligentes. Quando que, e essa é por definição, hein, pessoal? Se vocês forem ler aí, né, artigos sobre inteligência artificial, né, por que esses algoritmos são inteligentes? Eles são inteligentes não porque eles conseguem aprender a resolver um problema, mas porque a partir do momento em que resolvem um problema, eles conseguem generalizar e resolver outros problemas semelhantes, certo? Perdão. Então, a inteligência, né, em certa medida, ela é definida não pela capacidade de você resolver um problema, mas na medida em que você aprende a resolver um problema, você consegue resolver outros problemas semelhantes. Você é capaz de generalizar, certo? A resolução de problemas. Ok? Então, por isso que quando nós, né, estamos estudando, né, toda essa parte mais matemática, né, um grande fator de sucesso na disciplina é justamente você conseguir generalizar certos procedimentos aplicados em exemplos específicos, generalizar esses procedimentos para outros problemas, para outros exemplos, ok? Muito bem, então, feito esta parte, agora nós podemos reescrever a expressão da nossa função pensando no numerador expresso dessa forma e o denominador expresso dessa forma. Veja que todo esse esforço foi para quê? Para a gente ganhar alguma coisa do tipo assim, ó. Uma fração onde eu tenho algo que é constante ou está tendendo a uma constante e uma variável que fica livre, né? Ela pode variar o quanto ela quiser. E veja que nós conseguimos isso com o 5 sobre x, o 1 sobre x e o 4 sobre x ao quadrado, ok? Então, ó, em todos esses três casos, nós vamos ter uma constante sobre algo que está variando e vai tender a menos infinito.
Aqui eu tenho 1 sobre x, com x tendendo a menos infinito. Aqui eu tenho 4 sobre x ao quadrado, com x tendendo ao infinito. Se x tende a infinito, x ao quadrado vai tender ao infinito mais rapidamente ainda, ok? Muito bem, então, feito isso, agora nós podemos escrever que o limite de 2x ao quadrado mais 5x sobre menos x ao quadrado mais x mais 4, quando x vai tender a menos infinito, isto aqui corresponde a calcular o limite de, com x tendendo a menos infinito, calcular o limite de x ao quadrado vezes 2 mais 5 sobre x e x ao quadrado vezes menos 1 mais 1 sobre x mais 4 sobre x, ok? E quando nós vamos passar o limite, então é assim que a gente fala, vamos passar o limite, veja que, em primeiro lugar, nós devemos considerar que eu tenho x ao quadrado vezes isto e x ao quadrado vezes essa outra coisa. Ora, nos dois casos, seja no numerador ou no denominador, eu tenho um fator comum, que é x ao quadrado. Okay? E esse x ele é diferente de zero. Tá? Sendo diferente de zero, né, porque está tendendo a menos infinito, é um valor diferente de zero, eu posso cancelar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado. E aí, a minha expressão para cálculo do limite vai se tornar a seguinte: limite de x tendendo a menos infinito de 2 mais 5 sobre x e menos 1 mais 1 sobre x mais 4 sobre x. Ora, quando você leva o x para menos infinito, o que deve acontecer com o 2? Bom, 2 é uma constante. Então, tanto faz o valor de x, o valor de 2 sempre vai ser 2, certo? Agora, quando x tende a menos infinito, o que acontece com a expressão 5 sobre x? Ora, 5 sobre x é algo semelhante a isso aqui. Tá? É uma constante, nesse caso é 1, mas eu poderia tranquilamente escrever aqui, ao invés de 1, eu poderia escrever tranquilamente 5 sobre x, e quando eu escrevo 5 sobre x, esta fração tende a zero. Porque o numerador está fixo, ou tendendo a um valor fixo, nesse caso está fixo, e o x vai ficar muito grande ou muito pequeno. Tá? Então, a fração como um todo tende a zero. Então, isto aqui vai tender para zero. E pelo mesmo motivo, 1 sobre x tende a para zero e 4 sobre x tende para zero. Então, o que sobra quando eu estou passando o limite? A função, a parcela de 2 aqui continua sendo 2, porque ela não é afetada pelos valores de x, continua sendo como 2, e o menos 1 continua sendo menos 1. Tá? Então aqui fica menos 1. Ou seja, e todos os outros, né, esta parcela e esta parcela, vão tender a zero quando x tende a menos infinito. Ou seja, nesse caso, o que aconteceu é que a minha função ela vai tender para menos 2. Aí o resultado numérico, tá? Para o qual nós estamos calculando o valor desta função racional com x tendendo a menos infinito. Beleza? Muito bem. Então, feito isso, então veja que o resultado foi coerente tanto algebricamente, numericamente e também graficamente. Tá bom? Agora vamos para essa outra aqui. Ó. Então, mais uma daí, foi uma solicitação para a gente fazer exercícios aqui sobre a questão de continuidade, né? Limites laterais de continuidade, para ver o que acontece. A gente já fez um, certo? No outro vídeo a gente fez esse aqui, tá? E aonde nós concluímos que a função não era contínua. Deixa eu só apagar isso aqui. A função não era contínua porque os limites laterais eram diferentes. Agora vamos ver o que acontece com essa outra função. Com essa outra função eu tenho o seguinte, tá? Eu vou avaliar o que acontece com a minha função quando, por valores menores do que 1, x menor do que 1, por valores menores do que 1, a minha função tem este modelo aqui, é uma função linear, 2x menos 1. Tá? Então, nós vamos avaliar o limite
de 2x menos 1 quando x tende a 1 por valores menores do que 1. Vamos ver o que acontece lá numericamente. E também vamos avaliar o limite de x ao quadrado quando x tende a 1 por valores maiores do que 1. Beleza? Bom, vamos mudar aqui o contexto e vamos para as nossas planilhas. Vamos para as planilhas. Aí. Então, aqui na nossa planilha, bom, eu vou ter que mudar aqui, né? Eu vou ter, nesse caso aqui, a minha função vai ser 2x menos 1. Tá? Então, é 2x menos 1. E a outra vai ser x ao quadrado. Tá? Em ambos os casos, elas estão tendendo a 1. Então, isso aqui eu não preciso mudar. Tá bom? Lembrando que aqui não está sendo... Isto aqui é só para referência. Tá? Só para referência. Tá? Então, aqui pela esquerda, eu tenho 2x menos 1. Então, vamos mudar aqui. Como que essa conta é feita? É 2 vezes o valor de x menos 1. Okay? Muito bem. Para onde está indo o valor da função? Então, veja, eu estou me aproximando de 1 pela esquerda, ou seja, por valores menores do que 1, eu estou me aproximando de 1, e a minha função está se aproximando de 1. Está se aproximando de 1 também. Okay? Agora vamos ver com esta pela direita. Né? Então, pela direita, olha, eu saio do 2 e estou me aproximando do 1. Aqui eu tenho que mudar a expressão da função. Então, é igual o valor de x elevado ao quadrado. Okay? Então, vamos agora autocompletar. Autocompletar. E veja que quando eu me aproximo de 1 pela direita, utilizando esta função, que é x ao quadrado, tá? Olha lá, ó. É x ao quadrado, tá? É o valor do x elevado ao quadrado. Quando eu me aproximo pela direita, utilizando x ao quadrado, eu também vou para 1. Olha, então, me parece, esse aqui não, tá? Esse aqui é outra coisa, esse aqui era do outro exercício, vamos deletar isso aqui, tudo, tá bom? Vamos deletar essa tabelinha aqui, tá? Me parece que, tanto pela esquerda quanto pela direita, embora as funções sejam diferentes, né? Pela esquerda é 2x menos 1, pela direita é x ao quadrado, certo? Então, embora as funções sejam diferentes, parece que eu me aproximo de um valor único, né? Me parece. Agora, é claro, a gente vai ter que fazer as contas para ver se isso realmente está acontecendo. Vamos antes aproveitar que eu já estou aqui no navegador, vamos aproveitar e fazer isso no GeoGebra. Então, deixa eu apagar isso aqui e apagar isso aqui também. Então, como é que era que eu fazia? Eu fazia assim, se x for menor do que 1, como que vai ser a função? A função vai ser 2 vezes x menos 1. É isso mesmo? 2 vezes x menos 1, tá certo. Eu não posso sair e clicar aqui, porque ele sempre me interrompe. Não, mas aqui eu vou conseguir. Só colocar agora a outra vírgula aqui e dizendo que... Então veja, como que isso aqui está escrito? Está escrito assim, ó, se o x for menor do que 1, a função é 2x menos 1. E o que eu coloco agora é se, porventura, é caso contrário. Né? Ou seja, se o x não for menor do que 1. Se o x não for menor do que 1, ele é x maior ou igual a 1. Então, se o x for maior ou igual a 1, eu não preciso colocar, eu posso apenas dizer que vai ser x ao quadrado. Aí, tá aí, feito. Ó, tá? Então, veja, olha só o que está acontecendo. Aqui está a minha função, eu vou colocar aqui a linha de referência para x igual a 1, só para a gente ter a referência aonde que vai, né? Está aqui o meu domínio da função, ó, eu criei uma linha no x igual a 1 aqui, certo? Vou até deixar ela tracejadinha aqui, vamos colocar um tracejado, okay? Só para a gente saber. Então, nessa referência de x igual a 1, eu sei que até esse ponto a minha função vem se comportando, ou bem próximo dele, a minha função vem se comportando como uma função linear. E quando chega no x igual a 1, passa a se comportar como uma função quadrática. Olha lá, faz uma curvinha, ok?
dá para ver também que parece que a função é contínua. Parece que não tem problema nesse ponto aqui, ok? Mas só parece, tá? Por quê? Porque o GeoGebra ele não consegue, de fato, fazer ele não consegue mostrar a descontinuidade, certo? Os gráficos são gerados por meio de um método chamado interpolação, aonde basicamente ele olha para alguns pontos e manda construir todos os outros, né? Então ele não consegue mostrar de forma efetiva a descontinuidade, certo? Mas dá para ter uma ideia, pelo menos não há uma descontinuidade daquela descontinuidade do outro exemplo que a gente fez, aonde eu tenho uma descontinuidade onde há um salto da função, tá? É um salto da função. Então veja, o gráfico é só para você ter uma intuição, uma referência, tá? Ele não pode te dizer tudo o que você precisa, né? Por isso que a gente trabalha graficamente, trabalha numericamente e trabalha também algebricamente, tá? Porque algebricamente daí, utilizando daí as regras que nos permitem manipular, né, qualquer tipo de expressão que venha a ser um número real, né? Esteja associado a números reais, eu consigo de fato provar por A mais B que os resultados são aqueles que eu estou conseguindo, tá bom? Então é sempre por isso que os exercícios são dados sempre assim: faça numericamente, construa o gráfico, resolva algebricamente, certo? Os métodos de resolução nunca trabalham sozinhos. Você sempre tem que ter vários métodos diferentes, às vezes, trabalhando para poder você, de fato, confirmar a solução que você precisa. Bom, então vamos ver aqui para onde que vão esses limites. Pessoal, é o seguinte, para a primeira expressão, veja que 2x menos 1 não tem nenhum problema em assumir valores quando x está tendendo a 1. Aliás, quando x é igual a 1, 2x menos 1 não tem o menor empecilho aqui, certo? Eu tenho algum problema em colocar x igual a 1 aqui? Não, não tem. Então, eu estou justamente no caso de uma função aqui, né, de uma função que não tem nenhum tipo de indeterminação. Então, se eu não tenho indeterminação, basicamente, quando eu estou muito perto de 1, com x chegando perto de 1, 2x menos 1 está chegando muito perto de 2 vezes 1 menos 1, que me dá 1. E nesse caso aqui, tem algum problema no x assumir valor igual a 1 aqui, com x ao quadrado? Tem alguma indeterminação, alguma coisa no denominador? Não tenho nem fração. Eu tenho alguma raiz par, uma raiz quadrada de grau 4, grau 6? Não, não tem. Tem logaritmo aqui? Não, não tem. Então, se eu não tenho nenhum desses problemas, certo? Então, não vou ter nenhuma indeterminação. Isso quer dizer que quando o x está chegando muito próximo do 1, o meu x ao quadrado vai estar chegando muito próximo de 1 ao quadrado, que dá 1. Então, veja, os limites laterais são iguais. Então, se eles são iguais, a função, mesmo dada assim por partes, certo? A gente chama isso aqui uma função dada por partes, porque nós quebramos ela em duas partes diferentes, certo? Para um determinado valor de x, ela se comporta de um jeito, para outro determinados valores de x, ela se comporta de outra maneira. Então, numa função por partes, mesmo esta função sendo por partes, eu posso dizer que f de x é contínua. Okay? Por quê? Porque os limites laterais são iguais. Contínua, pois os limites laterais existem, são finitos e iguais. Okay? Essas três coisas têm que acontecer. Eles têm que existir, eles são finitos e eles são iguais. Okay? Muito bem, pessoal. Terminamos por aqui. Logo já vou postar o vídeo e feliz Dias das Mães para todos. Até a próxima terça.